Bom dia, bom dia, bom dia para você que acordou cedinho, para você que vai ouvir isso mais tarde. Um bom dia com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus derrame paz, amor e alegria no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, porque só Deus é poderoso, é grande, é incomparável. Deus é um Deus de poder e hoje é sexta-feira. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos no Senhor, para adorarmos o nome dEle, para engrandecermos o nome dEle, porque Ele é um Deus de poder. Ele nos dá vida em abundância. Estamos aqui, passamos mais uma semana, hoje já chegou na sexta-feira novamente. Os dias estão correndo, estão corridos, nós estamos vendo que os dias estão passando e nós temos que nos apressar em estar mais e mais na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos mais e mais estar na presença dEle. Então, eu vou colocar nesta manhã um louvor onde diz que a fidelidade do Senhor é grande. A fidelidade do Senhor, ela é grande, é incomparável, né? Ele nos ama e vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Amém? Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Amém, Jesus. Nada é como tu, Jesus. Bom dia, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Amém, Jesus. É grande. Ele é fiel. Nada, Jesus. Nada é como tu, Jesus. Deus. Bom dia, queridos. Em português, tu fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Amém. Ninguém é como tu. Nós te adoramos nesta manhã, Jesus. Tua fidelidade é grande, ó Deus. Tua fidelidade é grande, Jesus. Ó Papai querido. Ninguém é como tu, meu Deus. Bendito Deus, grande és tua fidelidade, grande a fidelidade do nosso poderoso Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. A fidelidade de Deus é grande, incomparável és. Não há ninguém como o nosso poderoso Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Vamos ter um tempo de oração agora. Clame ao Senhor, coloque os teus pedidos de oração diante do Senhor neste momento, que nós vamos estar juntos aqui. A palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome dEle, Ele estará conosco, Ele ouvirá as nossas orações.
Então vamos estar agora clamando ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor. E nós precisamos primeiro esvaziarmos de nós. Por isso que quando nós sempre nos colocamos na presença do Senhor, nós primeiro fazemos uma oração de perdão, porque nós somos humanos, queridos. Nós temos erro, eu tenho erro, você tem erros, nós temos erros. Se nós não tivéssemos erro, se nós não pecássemos, nós nem estaríamos aqui ainda. Deus já tinha nos levado com Ele, não é verdade? Então nós temos que cumprir algo aqui ainda, nesta terra. Por isso que nós estamos aqui e somos humanos e pecamos e erramos e precisamos esvaziar-nos disso. Precisamos nos arrepender dos nossos erros, para que a gente entre na presença do Senhor com a nossa oração e a nossa oração suba, como diz a palavra de Deus, como incenso suave às narinas do Senhor. Por isso a gente sempre começa a nossa manhã pedindo perdão, nos esvaziando, nos arrependendo de tudo que fizemos que possa ter magoado, que possa ter entristecido o Espírito de Deus que habita em nós, que possa ter entristecido nosso Deus poderoso, que é fiel, que a sua fidelidade não falha. Amém? Vamos ter esse tempo então de oração e depois nós vamos compartilhar um trechinho da palavra de Deus. Isso é grandioso, podermos estar aqui juntos, compartilhando, ouvindo a Deus falar conosco através da sua palavra. Amém, queridos? Então vamos ter primeiro esse tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por esse dia, pela dádiva da vida. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te agradecemos porque tu tens um dia novo para vivermos, ó Pai. O que foi ontem já passou, o que será amanhã não cabe a nós sabermos, mas nós temos que viver o hoje contigo, ó Pai, crendo em Ti, tendo fé que Tu tens o melhor para nós. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Neste momento nós queremos pedir perdão. Perdoa, Senhor, nossos erros, perdoa as palavras ásperas que saíram da nossa boca, Senhor. Perdoa as vezes que nós magoamos o nosso irmão, o nosso familiar, sem mesmo querer, sem mesmo perceber, mas, Senhor Jesus, porque usamos palavras que não foram adequadas para aquele momento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados de palavras. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados de pensamentos, quando nós pensamos mal de alguém, quando nós não tivemos fé suficiente para lutar, Senhor Jesus, cada batalha da vida, cada obstáculo que surgiu. Nós não olhamos para frente, nós não olhamos para o alvo, mas nós olhamos o problema, ficamos olhando para o nosso próprio umbigo. Oh, Papai querido, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados de omissões, muitas vezes que tivemos a oportunidade de anunciar a Tua verdade, de falar a Tua palavra, de, Senhor Jesus, proclamar o Teu reino e nós não fizemos, Pai. Oh, Papai querido, venha nos perdoar, venha nos purificar. Senhor, esquadrinha o nosso íntimo, esquadrinha todo o íntimo do nosso ser e vê se há algo mal ali. Oh, Senhor, pecados não perdoados, pecados, Senhor, do nosso passado que nós não perdoamos. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, revela a nós para que nós possamos perdoar e largar e deixar, porque queremos estar na Tua presença, Senhor. Queremos estar na Tua presença purificados por Ti, Senhor, lavados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, o sangue que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Que o sangue de Jesus seja sobre as nossas vidas nesta manhã. Seja sobre cada um de nós, Senhor. Lava-nos, limpa-nos, ó Pai. Oh, Papai querido, protege-nos debaixo das Tuas asas. Oh, Senhor, sabemos que a nossa proteção está em Ti, Senhor. Guarda-nos, protege-nos e livra-nos de todo o mal, do mal desse mundo, do mal desse século.
Livra-nos, Senhor, das más conversações, livra-nos das más companhias, livra-nos, Senhor Jesus, oh Papai querido, daquelas conversas que, Senhor Jesus, não te agradam. Oh Senhor Jesus, tira-nos, Senhor Jesus, das rodinhas de zombaria, de piadinhas. Senhor, tira-nos, Senhor, que a gente, Senhor, não venha se distrair com essas coisas que o mundo tem trazido, de piadinhas na internet, no Facebook. Oh Senhor Jesus, que a gente não se distraia com essas coisas que não te agradam. Papai, mas nós queremos mais e mais da Tua presença na nossa vida nesta manhã. Oh Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Por isso nesta manhã clamamos a Ti, Senhor, sê conosco. Espírito Santo de Deus, sê conosco. Sê na minha vida, na vida dos meus irmãos nesta manhã. Dirige os meus passos, dirige os nossos passos, Espírito Santo. Tu és aquele que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que está conosco, Deus Pai que vive em nós. Ó Espírito Santo, sem Ti nada podemos fazer. Dirige nosso dia, que nós possamos hoje trabalhar juntos, Espírito Santo, fazendo o melhor de Deus. Que nós possamos estar juntos nesta manhã, Santo Espírito, fazendo o melhor de Deus. Oh, Papai querido, clamamos pelos doentes. Nesta manhã, nos unimos aqui em oração pelos doentes, pelos que estão acamados, pelos que estão nos leitos dos hospitais. Oh, Senhor, pelos que estão nas UTIs, Pai. Visita com poder e graça. Que cada um, Senhor, venha conhecer o Teu nome, venha se render a Ti, venha entregar o coração para Ti, Senhor. Pedimos nesta manhã, Senhor, por todos os doentes, por todos aqueles da nossa lista de oração, do nosso relógio de oração, por cada nome, ó Pai. Visita com poder, com graça. Cura, Senhor. Cura, Senhor Jesus, essas vidas, porque Tu és o Deus de cura. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. A cura está nas Tuas mãos, ó Pai. E se Tu queres, Tu podes, ó Pai. Faça o Teu querer sobre essas vidas, Senhor, nos hospitais, nas casas que estão doentes. Faça o Teu querer, Senhor. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua luz, manifesta a Tua glória sobre essas vidas, Pai. Nós Te pedimos, nós clamamos a Ti nesta manhã. Oh, Papai querido, que haja perdão de pecados, que haja curas espirituais. Oh, Senhor Jesus, que haja cura na alma, Senhor. Oh, Papai querido, revela-te a eles, revela-te a cada um desses que estão precisando ouvir a Tua voz e sentir o Teu toque, Pai. Nós clamamos nesta manhã. Clamamos pelo nosso país, ó Pai. Cura o nosso país, Senhor. Cura, Senhor. Oh, Papai querido, transforma, Senhor. Oh, Papai querido, transforma tudo aquilo que tem que ser mudado neste país, ó Pai. Senhor, que os povos se acheguem a Ti, Senhor. Papai querido, nós estamos vendo sinais dos finais dos tempos, ó Pai. E nós queremos, Senhor, estar mais e mais na Tua presença, mais e mais junto contigo, ó Pai. Oh, Senhor, os sinais estão se revelando. Oh, Senhor, vai tocando em cada vida, em cada coração, Senhor, nesse país, nesta cidade, nesse estado, no meu bairro, Pai. Oh, Senhor, vai tocando em cada vida, Senhor, que cada um se volte para Ti e sirva a Ti de coração e se abra para Ti e reverencie o Teu nome, ó Pai. Que todos possam Te conhecer, Senhor. Oh, Papai querido, toca, Senhor, nos governantes, toca naqueles que estão, Senhor, nos altos escalões, que estão tomando conta do nosso Brasil, que regem as leis, que
regem, Senhor Jesus, as normas. Oh, Senhor Jesus, vai, Senhor Jesus, dando sabedoria. Dá sabedoria a cada um deles. Não deixe o teu povo, o povo que clama pelo teu nome, Pai. Não deixe o teu povo sofrer. A tua palavra diz: se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, eu olharei para ti e sararei a tua nação. Oh, papai querido, nós estamos orando e sei que não somos só nós nesta manhã. Todo o teu povo espalhado pelo Brasil está orando. Todo o teu povo espalhado pelo mundo, Pai, pelo universo está orando, Pai. Está orando e clamando, Senhor, por ti. Está clamando para que tu, Senhor, haja com a tua mão de poder e salve essa nação. E salve as nações da terra, Pai. Salva, Pai. Nós nos humilhamos e nós, Senhor Jesus, dizemos a Ti que precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, de Ti. Cura a nossa nação, Pai. Clamamos nesta manhã. Oh, papai querido, salva vidas. Aqueles que não Te conhecem ainda. Aqueles que já ouviram falar de Ti, mas ainda não tomaram uma decisão de viver por Ti, ó Pai. Que não tomaram uma decisão de viver por Ti, para Ti, Senhor. Que essas vidas possam, Senhor Jesus, se entregar totalmente à Tua presença. Se entregar totalmente a Ti, Senhor. E ter as vidas transformadas, mudadas, em nome de Jesus. Papai querido, eu clamo nesta manhã por cada um que está aqui comigo. Senhor Jesus, abençoa o lar, a família, os familiares, dentro de cada casa. Que haja a Tua paz, que haja a Tua harmonia, que haja o Teu amor em cada coração, dentro de cada lar, desses que estão aqui comigo, ouvindo neste momento, ó Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, dentro de cada lar, a paz, a Tua paz. Que haja compreensão, que haja amor, que haja respeito mútuo, que haja harmonia, Pai. Em nome de Jesus, visita cada lar. More em cada lar, ó Pai. Seja o Senhor de cada casa nesta manhã, Pai. Nesses dias e em todos os dias. Senhor, nós consagramos o nosso lar a Ti, Senhor. Eu consagro o meu lar, a minha casa, os meus filhos, o meu marido, a minha família. Eu consagro todos eles a Ti, Senhor. Visita, guarda, protege, toca em cada coração. Que o Teu agir esteja em cada coração. Sobre os meus parentes, sobre os meus familiares, pais, mães, sogros, sogras, sobrinhos, sobrinhas, cunhados, cunhadas. Senhor, visita, Pai. Visita, toca, transforma. Haja com poder e com graça sobre cada vida. Que as Tuas bênçãos atinjam cada vida dessa, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Que haja transformações de vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós Te louvamos, Pai, porque Tu és poderoso, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu realizar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que bom, né? Nós podemos orar, nós podemos clamar a Ele. E hoje nós vamos falar um pouco de oração. Eu vou ler lá no livro de Daniel, capítulo 6. Eu não vou ler o livro todo de Daniel, o capítulo todo. O livro não iria dar, né? Nós precisaremos de vários dias. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu peguei alguns trechos para nós meditarmos nesta manhã no nosso devocional. Mas o trecho que eu peguei fala de oração.
o quão é importante nós orarmos, nós estarmos em oração, na presença do Senhor. Nós estarmos orando, clamando ao Senhor. Então, lá no capítulo 6 de Daniel, eu peguei o verso 10 e nós vamos ler o verso 10. Primeiro que o livro de Daniel, ele é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, eu ia falar, mas você tem essa oportunidade. Você tem a sua Bíblia, você tem a palavra de Deus na sua mão. Leia a palavra de Deus. Leia o livro todo de Daniel. Daniel era um jovem. Hoje em dia nós falaríamos era um adolescente, né? Antigamente os jovens cresciam, amadureciam mais rápido. Eram homens e mulheres mais rápido, porque tinham mais responsabilidades. Hoje a gente diria que Daniel era um adolescente. E Daniel, todo o capítulo dele, a Bíblia diz que havia um espírito excelente em Daniel. Ele era fiel a Deus. Ele era justo com tudo que ele fazia. E ele tinha um compromisso com o Senhor. E o compromisso dele que ele tinha com Deus de poder não mudou, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou. Mesmo sendo levado para viver no palácio do rei, ele não se contaminou com o que ele tinha ali. Ele não se contaminou, mas ele continuou fiel a Deus. Ele continuou com esse compromisso com um Deus de poder que ele cria. E é isso que nós temos que aprender com Daniel. O livro de Daniel vem nos dar muitas lições de vida. Muitas vezes nós deixamos as coisas ao nosso redor tomar a nossa mente, mas Daniel, ele se mantinha fiel ao Deus que ele cria. Amém, queridos? Vamos lá, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui no livro de Daniel está falando assim que o rei Dário gostava muito de Daniel, mas as pessoas que viviam ali com o rei não gostavam de Daniel e queriam achar algo para culpar, e fizeram com que o rei assinasse um decreto que todo aquele que se ajoelhasse para orar a outra pessoa que não fosse ao rei iria ser jogado na cova dos leões. E o rei se envolveu com essa conversa e assinou esse decreto, sem saber que era um decreto para acusar Daniel, né? Porque aquelas pessoas que serviam ali, os presidentes, os sátrapas, né, que eram os governadores ali junto com o rei, fizeram com que o rei instituísse esse decreto, coagiram o rei a instituir esse decreto. E o rei mal sabia que tudo isso era para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, porque eles sabiam que Daniel era fiel, né? Esses governantes, eles sabiam que Daniel era fiel ao Deus dele. Mas Daniel, ele não ficou com medo disso, ele não retrocedeu aos princípios dele, ao que ele cria, ele continuou a orar. E quando ele soube do decreto que a escritura estava assinada, fala no capítulo 10, ele entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não retrocedeu ao que ele costumava fazer diante da dificuldade. Quantas vezes, queridos, quando surge uma dificuldade, a gente fala, eu não consegui orar.
Ai, eu não consegui ler a Bíblia hoje. Ai, surgiu tantos empecilhos. Ai, eu tive que fazer isso, hoje eu tive que fazer aquilo e eu não tive tempo de orar. Queridos, nós não podemos deixar as coisas deste mundo tomar o nosso tempo com Deus. O mais importante na nossa vida é o nosso tempo com Deus. O que vai resolver todos os nossos problemas e conflitos é o nosso tempo com Deus, em primeiro lugar. E Daniel, ele fez isso. Ele não se entristeceu, ele não fala a Bíblia que ele deixou de orar porque houve esse decreto que não podia se ajoelhar, que não fosse diante do rei. Não, ele sabia em quem ele cria. Ele tinha sido criado numa linhagem que ensinaram a ele quem é esse Deus poderoso, o Deus que abriu o mar, o Deus que deu a terra prometida. Daniel conhecia esse Deus e ele cria nele, por isso ele orava, e ele entrou no seu quarto e orou 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia, ele não orava só pela manhã, ele não orava só à noite, ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha 3 vezes ao dia separado para estar em comunhão com Deus Altíssimo, com Deus de poder. E nós precisamos aprender com Daniel que o melhor, o mais importante que nós temos a fazer no nosso dia é estar na presença do nosso Deus, é orar, é clamar, é ler a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos. Ela é luz, ela ilumina o nosso caminho. Quando nós oramos para o Senhor, não importa o local, Deus aceita as nossas orações. Não importa onde nós estamos. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. E Daniel queria dar essa glória a Deus. Daniel, ele não hesitou em continuar orando, né? Ele não estava orando para se destacar entre os homens. Quando a Bíblia diz que quando a gente ora em locais públicos, a gente ora e usa palavras bonitas, persuasivas, porque a gente quer orar bonito para as pessoas verem que a gente ora bem, que a gente tem uma boa dicção, um bom palavreado. Isso, Deus, é a oração que Deus não ouve. Essa é a oração para que seja a glória para a gente. Que é isso, queridos? A nossa oração tem que ser simples, humilde e do jeito que a gente sabe orar. E Deus ouve a oração. Quando a gente é a gente mesmo e a gente ora não para se enaltecer e nem para mostrar para ninguém. Nós precisamos orar, sim, para engrandecer o nome do Senhor. E não importa se as palavras são bonitas, se usamos palavras diferentes, não importa se eu tenho uma boa dicção, se eu falo errado, se eu não tenho um bom estudo e se eu não sei falar palavras corretas, Deus ouve o seu coração. Quando a sua oração vem do coração, quando a oração vem de lá do fundo do seu coração, Deus está te ouvindo. Nós precisamos orar desta maneira como Daniel orava, sem medo do que poderia acontecer a ele, sem medo do que poderia vir, mas sabendo que a principal coisa era orar a um Deus de poder, a um Deus que nos ama, a um Deus que está com as mãos estendidas para nos abençoar, né? Deus não ouve orações egoístas, Deus não ouve orações daquele que está em pecado. Por isso que quando a gente começa o nosso devocional, a gente já pede: Senhor, esquadrinha o meu coração. E o que tem de errado aqui, eu quero pedir perdão, eu quero arrancar, eu quero me esvaziar, eu quero me arrepender de tudo que eu fiz de errado, porque eu quero que a minha oração seja ouvida.
Então Deus não ouve a oração daquele que vive no pecado e não se arrepende. Aquele pecador que foi crucificado junto com Jesus, naquele momento reconheceu que Jesus era Deus e ele pediu perdão pelos seus pecados. Ele era um pecador, mas o que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque viu que vinha do coração, era um arrependimento do coração. Qualquer pecador que se chegar diante de Deus, por isso, queridos, nós não podemos julgar ninguém e falar: olha esse daí, olha a vida que vive uma vida em pecado e ainda fala de Deus. Qualquer pecador que se arrepender e clamar o nome do Senhor, o Senhor ouve, o Senhor atende. O Senhor atende. Por isso, queridos, nós precisamos estar em oração como estava Daniel. Orava 3 vezes ao dia. Deus conhece os nossos corações. Deus conhecia o coração de Daniel. Deus sabia o que Daniel estava pedindo. Quando você ora com sinceridade, com humildade, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Deus poderoso, Ele ouve e atende às nossas petições, às nossas orações. E o que aconteceu aqui em Daniel? Ele orou, então os homens foram lá, juntos falaram para o rei: achamos Daniel orando, ajoelhado e orando ao Deus dele. Então, conforme a lei, ele terá que ser lançado na cova dos leões. O rei ficou com o coração dolorido, porque o rei gostava muito de Daniel, porque não se achava algo de errado na vida de Daniel. Daniel, ele era fiel ao Deus dele. Ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. E lá no comecinho do capítulo 6, no verso 3, fala assim que em Daniel havia um espírito excelente. Qual era esse espírito excelente? Nós temos um espírito excelente dentro de nós. É o Espírito de Deus, o nosso Consolador, o Espírito Santo, que nos dirige, que nos consola. E nós temos esse Espírito dentro de nós, queridos. E ali fala Daniel, ele havia um espírito excelente. Daniel, ele era constante, independente daquilo que poderia estar acontecendo, que ele poderia estar passando. Ele sabia do decreto de que quem fosse pego orando a outro Deus, que não fosse ao rei, iria ser jogado à cova dos leões. Ele sabia do decreto, mas ele continuou sendo fiel ao Deus vivo, ao Deus que ele cria. Ele continuou sendo fiel, ele continuou sendo constante naquilo que ele cria, queridos. Será que nós somos constantes no Deus que nós cremos? Será que quando chega uma dificuldade, um momento de pressão sobre nós, será que a gente vai ceder? Não, não podemos. Temos que ser fortes como Daniel, ser constantes como Daniel, ter um compromisso com esse Deus que tem compromisso conosco. E saber que Deus é que cuida de cada um de nós. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe, Ele nos conhece. E nós precisamos orar com o coração aberto. Orar de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. E quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele é fiel para realizar tudo aquilo que está dentro da vontade dele na nossa vida. A palavra de Deus diz em 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está lá em 1 João 5,14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, quando nós formos orar, queridos, lembre-se da palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Como que eu conheço a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a carta de amor que Ele deixou.
Aqui na Bíblia tem todos os erros de todos os homens que cometeram erros. Tem todos os acertos de todos os homens que cometeram acertos. Tem instruções para toda a nossa vida. E nós precisamos conhecer para que a gente possa orar de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que está na vontade dEle, porque aí nós temos certeza que Ele cumprirá, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? E o que aconteceu com Daniel? Daniel, mesmo com o rei com o coração triste, teve que ser lançado na cova dos leões. E o rei ainda falou a Daniel, né? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Está no capítulo 16. O rei disse a Daniel que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E aí o que aconteceu? Quando o rei foi lá no outro dia, né? Quando eles foram lá para saber o que tinha acontecido na manhã, no romper do dia, no verso 19 fala, levantou o rei e foi com pressa. O rei gostava mesmo de Daniel. O rei levantou e foi com pressa. A primeira coisa que o rei fez, diz a palavra de Deus, quando chegou na cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel era sábio, ele tinha a sabedoria de Deus, ele cria num Deus vivo e Deus o livrou. Deus enviou um anjo, fechou a boca daqueles leões famintos. Ninguém sobreviveu, ninguém vivia quando era jogado na cova daqueles leões. Eram leões famintos que ficavam dias sem comer. Mas Deus era com Daniel, porque Daniel foi constante na sua fé. Daniel teve um compromisso com Deus e não deixou circunstância alguma mudar o que ele cria, mudar no que ele cria. Queridos, a minha e a sua vida está nas mãos de um Deus vivo, de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz, que zela por nós, mas nós temos que ser constantes. Nós temos que ter esse espírito excelente, deixar esse espírito de Deus que vive em nós sobressair em nós e não deixar a nossa vontade da carne sobressair. Nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente, a nossa comunhão com Deus diariamente, porque quando alimentamos a nossa comunhão com Deus, cada dia mais somos mais fortificados, mais fortalecidos, somos mais fortes. A palavra de Deus é vitamina para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. A palavra de Deus é o remédio que nos sara, que nos cura e que nos fortalece. É um biotônico para a nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos orar, queridos. Nós não podemos deixar o que acontece ao nosso redor nos abater. Mas nós temos que continuar nessa comunhão firme com Deus, nessa comunhão com Deus. Ser fiéis, ser constantes, como Daniel foi. E Deus nos livrará de toda e qualquer maldição, de todo e qualquer mal, de todo e qualquer obstáculo que se levante na nossa frente. Não podemos nos abater, mas precisamos ser firmes. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor, queridos. E aí no verso 26, do mesmo capítulo 6, o rei falou, escreveu, fez um decreto para todas as nações e homens de toda língua, está escrito isso no 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada.
faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Maravilhosa essa palavra, queridos. O rei instituiu um decreto para que todos possam temer o Deus de Daniel. Ele acreditou no Deus que Daniel servia. Ele acreditou no Deus vivo, no Deus de Daniel, e ele instituiu um decreto e ainda falou em bom e alto tom que ele livra, ele é um Deus que livra, que salva, que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. O rei reconheceu o Deus de Daniel e instituiu um decreto para que todo o povo reconheça o Deus de Daniel. O Deus que é vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. É esse o Deus que nós cremos, queridos. É esse o Deus que nós cremos. O reinado dele não terá fim. Nós estamos vendo sinais bíblicos dos finais dos tempos. Pestes, furacões, doenças. Nós estamos vendo isso. Pode ser o final, pode ser que estejamos chegando, pode ser que esse seja o começo de tudo que está por vir. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o reinado dele não tem fim. O reinado dele não tem fim. E nós estaremos junto dele se formos constantes, se formos fiéis a ele, como ele é fiel a nós, como ele é fiel pela sua palavra. Queridos, que nós possamos aprender como Daniel e orar e clamar que a nossa oração sempre será respondida. Se nós orarmos de acordo com a vontade dele. Leia a Bíblia, queridos. Se você não tem o hábito de ler, leia. Não uma vez só. Eu já li a Bíblia toda, de capa a capa. Não, leia várias vezes. E toda vez que você for ler a palavra de Deus, que você for ler um capítulo ou um livro da palavra de Deus, ou ela todinha, a hora que você pegar a Bíblia na mão, para começar a ler, você ora antes, clama ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, revela a palavra a mim, que eu leia como revelação do Espírito, que eu entenda o que está escrito na palavra de Deus. Amém, queridos? Que nós possamos aprender com Daniel. Leia o livro todo de Daniel, é lindo. É um livro muito lindo. E se eu tiver a oportunidade, a gente pode, em outros devocionais, ler os outros capítulos de tudo que aconteceu para Daniel, para os amigos dele, para aqueles que serviam ao Deus vivo, quantos livramentos Deus deu a eles e como eles continuaram sendo fiéis ao Senhor, por isso o Senhor os livrou. Por isso, creia, Deus te livra, Deus me livra de todo o mal, se formos fiéis à palavra do Senhor e se tivermos essa constância de oração, louvando, adorando e agradecendo a esse Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um final de semana maravilhoso na presença do Senhor, um final de semana em excelência, em amor, em paz, que sejam dias de alegria, dias que você sinta a presença do Senhor, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Até segunda-feira.